Boa noite, Fábio. Voltamos aqui. Vamos ver se agora o Marcelo Blerman está presente, seu Zé Marino, Gabriel Cury. Boa noite a todos. Vamos ver se dessa vez o. Ó, aparece para mim, seu José. Seu nome é o único nome embaixo que é não pode participar. Não sei porquê. Boa noite, seu Zé, Marta. Deve ser isso. O senhor tem que fazer pelo celular. Você está no computador, né? Aguardem o senhor entrar então pelo celular. Enquanto isso, a gente pede para os nossos parceiros que nos prestigiam com a sua presença aqui que mande o linkzinho. Só apertar nessa asa delta aí, ao lado da interrogação. E aí manda o link da live direto para os seus amigos. Pessoal do Centro Hípico Lacan, que tem feito um trabalho maravilhoso aí com as lives. Fiz agora com o Cabral esses dias. Dona Lúcia, grande abraço, Dona Lúcia. O seu José já entrou pelo celular. Aproveita e convida os amigos de vocês para a gente ter um papo bastante proveitoso e produtivo. Boa noite, seu José. Tá me ouvindo? Oi, como é que vai, Beto? Tudo bem? Me ouve bem? Tudo bom. Ouço bem. Ah, que bom, que legal. Primeiro eu vou lhe falar que eu não vou conseguir chamar só de Zé. É Zé, é Zé, é Zé. É Zé, Zé É como Vicente. eu falei pro seu Zé Marta da vez dele, é o hábito. Vai sair um seu José de vez em quando. Eu não estou chamando de velho. É só respeitoso. Não tem essa não. Pode chamar É. de Zé, Zé Vicente, tá tranquilo. Primeiramente, obrigado por o senhor ter aceito aqui o nosso convite. A gente já fica contente que essa é uma das marcas da atual gestão da federação, que é esse diálogo direto com a comunidade hípica. E parece que o senhor, à frente da federação, esse diálogo vai continuar. Então já é um começo que nos deixa feliz. Ah, obrigado eu pelo convite, Beto. E para de me chamar de senhor. Chama de você, Zé, por favor, que eu estou bem informal. Ainda mais se eu tirar o boné, o senhor vê que não tem cabelo nenhum, aí vai parecer mais velho ainda, né? É isso aí. Né? Já vamos começar como a gente começa, como a gente inicia sempre, querendo saber como se deu o seu encontro com o cavalo, o seu encontro com o hipismo, como foi que o senhor chegou até o esporte hípico, até o cavalo. Olha, tem dois responsáveis, a minha filha e meu filho, uma amazona e um cavaleiro. A gente morava na Granja Viana e todo dia a gente passava na frente da hípica, que então chamava Horse Jump Center. E a gente passava por muito tempo ali na frente, porque para ir para casa, numa época que fizeram um desvio e tinha que passar na frente da hípica. E a minha filha e meu filho, e minha filha insistia, não, a gente quer ir lá, a gente quer ir lá. E ela tinha 4 anos e meu filho 7. Eu falei, não, é muito cedo para vocês, acho que não dá. E um belo dia a gente parou vamos lá, vamos perguntar. E estava a Salete, mãe do Rafael Ribeiro, da Juliana, e ela falou, não, dá sim, pode, vamos fazer a primeira aula já. E já botou eles na cela, sentadinho junto com ela, e começaram a brincar, né? Uma coisa mais lúdica, muito pequenos. E, bom, e aí todo mundo se encantou, se apaixonou. E aí a história segue, enfim. Então, a culpa é da minha filha e do meu filho. Então, vamos dar um pulo assim de alguns anos, Tá. e essa é a pergunta que muitos fazem quando vê uma pessoa querendo assumir um compromisso tão sério. Como surgiu essa ideia de decidir apresentar o seu nome para disputar uma chapa na Federação Paulista? Olha, Beto, então vamos lá. Isso que eu te contei foi há 13 anos atrás. Então, Demos um bom pulo, né? demos um bom pulo, mas mais do que ter dado esse bom pulo, são 13 anos em que a gente tá com cavalo todo fim de semana, tá com cavalo toda semana, tá indo em todas as competições, viaja para cima, viaja para baixo, leva 2 cavalos, leva 3 cavalos, leva 6 cavalos, compra caminhão, compramos até a hípica no final, essa hípica que eu te falei hoje é a nossa hípica, que é o Centro Hípico Granja Viana, é Sim. a nossa propriedade, mas é brilhantemente administrado pelo Careca, que tem lá. Já esteve aqui com a gente, inclusive. Então eu assisti.
e que é o grande, também é um dos grandes responsáveis por tudo isso, sem dúvida, a confiança que a gente tem no Careca, meus filhos, eu. Mas assim, como é que chegou a história da federação, né? Não é a primeira vez que eu penso em dar um pouco e contribuir com o esporte, né? Eu sempre tento contribuir na medida que eu posso, cada um de alguma maneira, né? Eu acredito assim que a gente está nesse mundo não é para ficar reclamando das coisas, a gente está nesse mundo é para fazer as coisas acontecerem. Então eu sempre pensei assim que eu não quero ser passageiro, sabe? Eu não estou aqui de passagem, eu não quero ser passageiro, eu não quero que a coisa seja assim, eu tenho que dar a minha contribuição. Se eu quero ver um mundo melhor, se eu quero ver um hipismo melhor, eu preciso dar a minha contribuição. E nessas conversas aí sobre CBH, que temos eleição, eu bastante descontente com a CBH hoje em dia, por várias razões, enfim. E aí nessas conversas todas, conversando também com o Gabriel me falou, olha Zé, eu acho que eu não vou seguir para a federação no próximo mandato, já são 4 anos, 4 anos é um bom tempo, né? Porque antes o mandato era de 2 anos, então 4 anos, quando um presidente se reelege, ele fica por 8 anos à frente de uma entidade, né? Muito, muito tempo. Ele me falou que acredita nessa alternância, e quando eu falei, eu já tinha me colocado à disposição dele, porque eu falei para ele antes de ser candidato, eu nem tinha imaginava ser candidato. Eu falei, olha, Gabriel, conta comigo, se precisar de alguma coisa na federação, pode contar comigo. Porque eu sei que às vezes precisa de um conselheiro, precisa de alguma coisa, um conselho fiscal, ou alguma coisa assim, que são cargos estatutários que são importantes. Eu falei para ele, conta comigo. E aí ele que falou, olha, Zé, eu não vou, eu acho que seu nome é ótimo. E aí o grupo todo que a gente estava conversando, a Bárbara, o Fefo é do Paraná, mas junto, Constantino, André Goroff, o Careca, Cezinha, um monte de gente apoiando, sabe? Então, putz, que legal, se você estiver disposto, vai ser muito bacana, vai tomar seu tempo, né? Você vai ter que se dedicar um pouco, mas vai ser muito bacana. E aí eu comecei a falar com mais gente, aí falei com a Hípica Paulista, falei com a Hípica Santo Amaro, e todo mundo me apoiou. Falou, Zé, vamos, vamos, você é um nome que a gente vai gostar muito. Então, assim, a gente tem o apoio da Paulista, da Santo Amaro, da Granja Viana, do Terras de São José, do Tiago, de Campinas, da federação atual, da Bárbara Lafranc, nessa nova chapa que eles estão formando para a CBH. Então, quando você vê que o grupo está, você tem bastante apoio de muita gente, aí dá vontade, né? Aí você se sente fortalecido. E viu, Beto, uma coisa muito importante, assim, eu não entrei para disputar a eleição, sabe? Porque eu acho que a Federação Paulista, a gente não, a gente tem que chegar num consenso entre todo mundo, entre todas as entidades, né? São 16 entidades que votam, né? A gente tem que chegar a um consenso, porque o nosso esporte precisa de união, nosso esporte precisa de fortalecimento e união. Claro que sempre vão ter opiniões diversas, nós precisamos acolher todas as opiniões diversas, escutar todas as opiniões diversas, mas mais do que tudo nós precisamos de união para fazer o esporte crescer em São Paulo, né? Então, é a união de todo mundo, o apoio de todo mundo que me encorajou a seguir em frente. A gente abriu nesses últimos dias uma caixa de perguntas, né? Não sei se o senhor chegou a acompanhar aí pelo Instagram. E uma das perguntas era que se o senhor, a chapa, estaria apoiando alguém na CBH. O senhor já tinha dito agora que está apoiando a diretoria da Bárbara, né? A candidatura dele junto com o Fefo, né? Isso. E outra pergunta que chegou é se a chapa já está fechada ou se o senhor já tem alguns nomes que podem ser anunciados. O que, Não, que já tem para ser adiantado? não, a chapa não está fechada, é um pouco cedo ainda, né, Beto? Porque a eleição É, bastante. é só em novembro, né? Nós estamos agora em agosto, então setembro, outubro, novembro, tem 3 meses até lá. Então a gente está tendo bastante conversa. Evidentemente, a gente quer dar espaço para todo mundo. Ah, esqueci de mencionar o Manejo Alphaville também, então, que também se solidarizou, deu apoio. É, o Aras Agroman também se solidarizou, deu apoio. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Todo mundo que quiser colaborar, tem espaço para todo mundo colaborar e ajudar. Então, não tem nomes fechados ainda. A gente tem
claro, a gente precisa da experiência de quem conhece, né? Eu nunca fui da federação, nunca, então a gente precisa de experiência de quem conhece. Então não tem nenhum nome assim fechado, tem espaço para todo mundo e todo mundo que quiser. Evidentemente, eu estou tendo um monte de conversas ao longo do tempo para ver quem é que pode ajudar, né? Porque ajudar a federação a assumir alguma coisa na federação é um compromisso, né? Então a pessoa precisa estar disposta a assumir esse compromisso. Mas a gente tem espaço para acolher todo mundo. Acho que dá para fazer um bom trabalho com todo mundo. O senhor citou agora há pouco a Granja Viana, que todo mundo conhece, né? Ali, acho que Granja Viana, Mané Alphaville estão ali entre, pode dizer, dois modelos de escola no que tange os não clubes. Se a gente for tirar os grandes clubes de São Paulo, né? Das hípicas particulares, como a gente assim o chama. E junto com isso eu tenho uma experiência no mundo corporativo, bastante longa. Né? E a gente vê que a hípica ela traz um peso maior, porque a pessoa que tem a convivência com a hípica, um proprietário de hípica, traz junto com isso o sentimento do instrutor, o sentimento do atleta, a necessidade dos cavalos na competição, traz todos, afinal de contas, é o, a atividade principal do esporte é a própria entidade, a própria hípica. Né? Então, quem vem dessa experiência, como o senhor está vindo, já tem um sentimento geral, né? Além de ser competidor, né? Que é uma outra coisa que vem junto. E tem essa experiência que eu estava citando sua no mundo corporativo, né? No mundo dos negócios. Como é que você acha que essa sua vivência no mundo empresarial, como executivo, pode somar, agregar na federação, já que a gente ouve tanto falar que o esporte brasileiro precisa de mais profissionalização, né, de um projeto mais fechado, mais sólido, algo que a gente viu bem forte nessa última diretoria, mas que no nosso país, infelizmente, a continuidade é uma coisa que não é tão comum. A gente sabe que a vaidade acaba atrapalhando, o que já tem sido mostrado que não vai ser o problema nessa nova fase, tendo o senhor na presidência. Olha, Beto, eu vou começar pela parte empresarial, depois eu vou para a história da hípica, para deixar. São dois temas diferentes. Na parte empresarial, muita experiência, né? Eu sou gestor de empresas grandes já há bastante tempo. E assim, o que eu acho que ajuda na parte empresarial é você ter um projeto claro, ter metas, medir contra essas metas, dar um caminho claro, seguir um caminho, unir todo mundo em torno desse caminho. Então, discute o caminho e depois vamos em frente. Eu acho que o Gabriel fez um brilhante trabalho nessa gestão dele, sabe? Ele fez isso, ele se aproximou, ele aproximou a federação das entidades, ele abriu a federação para as entidades, voltou a ter o Paulistão, fez do Paulistão brilhar, a federação voltou a brilhar novamente, né? Quando eu comecei no esporte lá atrás, eu me lembro que o torneio de verão ainda era um concurso estadual, não era nem um CSN, era um concurso estadual. E a gente corria atrás do troféu Eficiência, para ganhar o troféu Eficiência, assim, desesperadamente. Ia saltar lá no Aras Manuel Leão, que era um concurso estadual, ia saltar na Hípica de Ribeirão, que era um concurso estadual. E mais recentemente, as grandes hípicas, Santo Amaro Paulista, com a Copa Santo Amaro e o ranking da Paulista, acabaram ocupando um espaço muito grande, né? Então, então não sobrou muito espaço para a federação. A federação precisa trabalhar junto com as hípicas, precisa achar um caminho conjunto com as hípicas, com a Paulista, com a Santo Amaro, com as outras entidades, né? Eu vou chamar de entidades menores, mas não estou desprezando nem um pouco, mas não são os grandes clubes, né? Que eu vou dizer assim, as entidades mais Sim. particulares, né? Como Itu, Mané Alphaville, Granja Viana. A federação precisa se aproximar dessas entidades e trabalhar junto com essas entidades. A federação não pode ficar atrás da mesa querendo dar ordem, querendo controlar. Muito pelo contrário, a federação tem que fazer grandes parcerias com as entidades. Então, o que eu acho que o lado empresarial vai ajudar é a gente ouvir todo mundo, desenhar um projeto que é um projeto que todos aprovem e aí seguir em frente. E aí, uma vez feito o projeto, tocar, seguir em frente, correr atrás das metas, botar objetivo, botar meta e seguir em frente. Então, acho que esse lado empresarial ajuda na gestão objetiva assim, da federação. O fato de ser proprietário de hípica, eu vou dizer assim, ajuda pouco na minha. Eu vou explicar por quê. Claro que ajuda,
ter uma vivência de hípica. Eu sou sócio da Hípica Paulista também, moro aqui na frente, né? É só atravessar a rua, eu estou na Hípica Paulista, então já é uma escolha de vida ter feito isso. Mas assim, não, assim, eu não tenho tanta experiência na gestão da hípica, porque quem faz essa gestão é o Careca, né? Eu sou proprietário do imóvel, vamos dizer assim, mas a hípica, o centro hípico, o nome centro hípico, tudo a gente carrega a entidade, mas quem faz tudo e quem leva e merece todos os méritos é o Careca, né? Então, quando você falou aí o Manejo Alphaville, a Granja Viana, o próprio Terras de São José, São José. como referência de escolas, né, de formação, de gente que chega lá, eu acho que o mérito é todo do Careca, no caso da Granja Viana. Então, eu não vivo a gestão da hípica no dia a dia, assim. Claro, eu tenho lá na hípica, eu tenho o meu pavilhão, eu tenho os meus tratadores, eu tenho o meu esquema lá na hípica, e eu acompanho o dia a dia da hípica, eu participo, eu converso, mas a gestão mesmo é toda do Careca. Consegue, mesmo sem ter a gestão, sentir essa demanda, né? A demanda que a hípica, aí, como vamos usar de novo essa mesma, a hípica pequena, a hípica menores têm, né? É verdade, Que sem. acaba sendo diferente dos grandes clubes, né? Ah, é bem Não diferente. deixa de ser. É diferente. Você citou agora há pouco, desculpa, Não, não, as hípicas menores dependem muito da equitação para iniciantes, né? Na minha época chamava fundamental, acho que hoje tem um outro nome, sim, salto iniciantes, né? E eu não tenho acompanhado mais essas categorias, faz tempo que eu não vejo uma prova dessas, né? Até quando é na Granja Viana, de vez em quando, o ano passado, acho que o ano passado eu ainda fui saltar lá para tentar uns pontinhos no troféu eficiência, tinha uma prova lá, nós fomos saltar lá para completar um pouco os pontos. Mas aí eu já chego mais tarde, eu nem vejo direito, não tenho acompanhado essas provas, que eu acho que são muito importantes, né? Porque é onde começa a paixão pelo cavalo, é onde começa o espírito de família, é onde está todo mundo junto em torno do cavalo, né? Aquela vibração, as crianças felizes, os professores, movimenta, né? Então, eu acho que é super importante para as hípicas menores. Para as hípicas maiores, já são os grandes concursos, né? A hípica Santo Amaro, que acolhe o Paulistão, a hípica paulista, que sempre tem muita prova importante, então é Santo Amaro também. Aí parece que estão surgindo novos lugares interessantes, no interior de São Paulo. Enfim, tem me falado, eu tenho chegado a mim, eu não conheço, mas enfim, lugares incríveis que a gente tem no interior de São Paulo e que a gente acaba não fazendo provas que a gente poderia fazer e a federação poderia se aproximar mais, né? legal o senhor citar essa questão do interior, e a gente citou agora há pouco o Paulistão. Lembro que na conversa que eu tive com o Gabriel, eu fiz questão de cumprimentá-lo, porque o Paulistão foi uma grande inovação, né? Até brinco com ele, o nome ficou melhor ainda do que a ideia, né? Não sei o que ficou melhor. Se foi usar um nome tão famoso, tão prestigiado. Eu até brinquei com ele, que não é um esporte que eu gosto muito, que é o futebol, mas é um nome forte, em São Paulo, forte no Brasil, né? Além de juntar toda a estrutura logística para todo mundo. E na conversa com o seu Zé e Marta, a gente até brinca que surgiu uma ideia aqui junto com a turma que acompanha, que escreve, e eu sou uma pessoa que defende muita descentralização, como gestor até, inclusive, e a gente sabe que o interior tem muita força. O senhor citou agora bastante isso. E um paulistão no interior, ele teria um peso maior para aquela região, porque ele faria muito mais barulho do que em São Paulo. E uma das ideias que surgiu era isso, né? Claro, a gente sabe que não é algo, não é só um falar, a ideia está pronta, né? Tem quem vai estar à frente disso, tem que ver se a entidade tem o suficiente. Alguém citou aqui na ocasião que os parques de exposições, tem muitos parques no interior de São Paulo, estão parados, então já tem estrutura, não vai ter baia. E foi surgindo aqui, até te brincou, foi surgindo a ideia ao longo da live. Teria alguma ideia de se fazer o Paulistão a cada ano em um local diferente? Ou Santa Amaro e outro local, o interior, volta para Santa Amaro? Ou já a ideia de ser em Santa Amaro é consolidada? Roberto, eu nunca pensei sobre isso ainda, para ser sincero. Isso não é um assunto que eu tenho nenhuma opinião ainda formada, nunca conversei com ninguém sobre esse tema.
Eu sei que no interior de São Paulo a gente tem lugares incríveis e que a gente não está aproveitando, né? É, eu lembro muito de ir nos paulistas do interior. Antigamente existia o Sim. Campeonato Paulista do Interior. Com essa nomenclatura, inclusive, né? Exatamente, Campeonato Paulista do Interior. E a gente ia lá disputar, que saía daqui ia disputar lá. Em Ribeirão, geralmente era na hípica de Ribeirão, na Sociedade Hípica de Ribeirão, lá no condomínio, naquela pista de grama. Geralmente era lá, o Paulista do Interior. Então, assim, retomar o Paulista do Interior, eu acho que a gente precisa fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que descentralizar, né? A federação é organizada em regionais, né? Então, Perfeito. tem líder de cada uma das regionais e trazer mais, não mais, né, mas trazer força para o interior, né? O interior hoje praticamente a mais forte é Campinas e o Agroman, que acontece aquela semana muito forte lá que o Serginho organiza tudo, e Campinas, geralmente no aniversário de Campinas, né? É, ainda existe, estou vendo que o Zé Marta está dizendo que ainda existe o Paulista do Interior, mas Tá, foi tá realizado. corrigindo a gente aqui, né? Não, obrigado, Zé, obrigado aí por. Obrigado, seu Zé. Então, mas assim, tem lugares incríveis. Vamos fazer o Paulista do Interior, quem sabe vamos fazer um Paulistão no interior. Não, eu acho que tudo é possível, é uma questão de conversar, né? Uma questão de conversar e ver a opinião de todo mundo e montar essa opinião, né? Agora há pouco a gente falou também citou a Granja Viana, as categorias de base, né? Uma das perguntas que chegou para a gente, o Gabriel colocou aqui na live dele, sobre um projeto para a questão da profissionalização dos instrutores, que essa é outra demanda muito grande do nosso IPIR, um pleito antigo do IPIR brasileiro. Se eu tenho já tem algum, o Gabriel, a federação não anunciou ainda oficialmente como vai ser, né? O Thiago está encabeçando isso, está na agulha. A sua diretoria tem alguma coisa em mente ou vai esperar a atual diretoria anunciar e seguir com isso e aprimorar em relação a essa questão da atuação dos instrutores, da regulamentação, da profissionalização, da capacitação, do que tange essa questão toda? Olha, esse é um assunto que vira e mexe, ele aparece, né? Eu não sei em que pé ele está, sinceramente, eu não sei em que momento está dentro da federação essa discussão. Também isso surgiu nas conversas da CBH, mas então esse para mim é um dos assuntos importantes para a gente tratar, para a gente ouvir todo mundo e para a gente fazer acontecer. Claro, mas não é só instrutor que precisa ser formado, né? Eu tenho algumas visões que eu acho que a gente precisa mudar no hipismo para o hipismo do futuro, né? Eu estava até lendo hoje que a tâmara, quem planta uma tâmara não colhe, né? Porque ela só vai dar depois que a pessoa que plantou já morreu. Então, mas eu acho que a gente precisa dar nossa contribuição para o esporte, mesmo que o resultado não seja imediato. Então, tem alguns temas que eu acho que são super importantes e que eu acredito, mas eu também não quero impor nada, mas, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de cavalos novos, né? Eu acho que a gente deveria ter mais provas de cavalos novos, a inscrição deveria ser muito barata e o prêmio deveria ser menor. Porque se a gente tiver mais prova de cavalo novo, a gente vai formar melhor os cavalos novos. Um profissional, uma vez, eu me lembro numa prova, não vou nem falar o lugar nem quem, mas uma vez estava assistindo uma prova de cavalo novo, 6 anos, e aí esse profissional ganhou a prova, depois fui conversar com ele, falou, pô, parabéns, você andou forte, né? Correu bastante. Ele falou, Zé, deixa eu te falar uma coisa, eu fiz tudo aquilo que a gente não deve fazer para um cavalo novo. Só que eu fiz porque o proprietário do cavalo quer ver o cavalo ganhar e a gente tem um prêmio para buscar. Então, a gente, no final, esse modelo, ele prejudica a formação dos cavalos novos, né? O pessoal fala, porque no Brasil não tem cavalo de grande prêmio, não tem cavalo olímpico, e eu acho que tem, a criação brasileira está num nível excelente, só que hoje no Brasil a prova forte é 1,45. A gente chama 1,45 de grande prêmio. Então, eu me coloco no lugar de um profissional. Eu tenho um bom cavalo, cavalo que tem pata,
o que eu faço com esse cavalo? Eu fico preparando ele para saltar a prova de 1,60 m, que não existe no Brasil. Essa prova de 1,60 m não existe, né? Quem acompanha as provas lá fora e vê as provas aqui, a prova de 1,60 m mesmo, CSI 1,60, 3 estrelas para cima, fora, não existe essa prova no Brasil. E assim, o profissional, ele pega o cavalo e bota o cavalo para correr na prova de 1,45 m. E ele está certo de fazer isso, porque ele vive disso. Só E que, deixa de focar nesse cavalo que um dia poderia chegar nos 60, né? então, esse cavalo, ele poderia ser construído para a prova do 1,60 m, mas pelo sistema do hipismo brasileiro no Brasil, a gente faz esse cavalo ser um cavalo de 45 e 50. Então, eu digo assim, tem muito cavalo bom no Brasil, nós precisamos dar oportunidade, e aí é um compromisso bastante forte da Bárbara de voltar a ter o circuito sênior top. São Paulo vai ser muito importante nisso, para a gente voltar a ter provas importantes, para que os profissionais tenham vontade de formar cavalo para essas provas maiores, com prêmios importantes, né? Então, a gente não pode ter grande prêmio de 1,45 m, né? A gente não pode pagar prêmio grande para cavalos novos e cobrar cara a inscrição. A gente deveria cobrar uma inscrição barata e não ter tanto prêmio, mas tem muita prova de cavalo novo. Porque aí o cavalo novo ele sai de casa, ele treina, ele não é um cavalo para fazer prêmio ainda. É um cavalo para fazer. O prêmio do cavalo novo é a venda do cavalo novo, é o cavalo novo chegar lá mais para frente. Então, para a gente aumentar a quantidade de cavalo novo que chega lá e os excelentes cavalos que a criação brasileira tem, a gente fazer esses cavalos saltarem realmente grandes prêmios, a gente precisa oferecer um modelo diferente, né? O modelo atual leva a gente ficar nesse nível intermediário aí, né? O Brasil sempre teve grandes cavaleiros, o Brasil tem grandes cavalos, a gente tem vários cavalos brasileiros despontando no cenário internacional, e a gente pode fazer incrementar isso, sabe, promover isso cada vez mais. Eu acho que é o papel da federação um pouco fazer isso, chamar atenção, buscar fazer com que isso aconteça. Então, assim, eu não estou tão acompanhando a história da formação dos profissionais. Eu acho que nós temos grandes profissionais que são, como é que vamos dizer assim, são do notório saber, né? Como a gente fala numa licitação, notório saber. Ninguém vai perguntar para o Neco. Dispensa licitação, né? O Neco não precisa ter o curso, É, entendeu? Vai pedir para o Neco fazer o curso, você entende? Então, tem alguns verdade. que a gente precisa considerar, mas eu não conheço essa conversa de maneira mais forte. Mas eu acho que assim, cavalo novo e prova grande, eu acho que a gente precisa ajudar a fazer para que o hipismo volte a ser um hipismo mais pujante aqui no Brasil, não só lá na Europa, porque o que acontece é que todo mundo que quer seguir vai embora, né? Sai daqui, vai embora, vai para a Europa e mora lá e se desenvolve lá. Eu acho que isso em algum momento tem que acontecer, mas a gente tem que trazer para dentro de casa também as provas tão importantes quanto lá fora. Essa questão do 1,60 m foi uma pergunta que também que chegou para a gente, então eu vou aproveitar e aprofundar um pouquinho mais ela. O senhor citou o apoio a ideia da Bárbara, caso eleita, de voltar com o Senior Top, que em todas as lives isso é comentado por todos os cavaleiros brasileiros que residem aqui, que residem fora, né, da ausência do 1,60 m. Até na live anterior que eu fiz com o João, o Guilherme falou muito sobre isso, o Guilherme desenhador, e havia eu posso até me equivocar aqui, um projeto, não sei se foi aprovado, para que o 3 estrelas no Brasil pudesse ser 1,50 m, algo assim, porque alguém comentou que não podia, e o Guilherme explicou. Mas vamos voltar para o 1,60 m. A gente sabe que o Hipismo Paulista tem um peso muito grande, é a maior entidade hípica, não só do Brasil, mas da América do Sul, com toda certeza. E a pergunta que os cavaleiros sempre fazem é essa: vai voltar a ter 1,60 m com o apoio da Federação Paulista da CBH? O cavaleiro vai poder pensar em ter uma seletiva olímpica pan-americana, uma pré-seletiva no Brasil? A ideia é essa?
Você sabe que durante essa pandemia a gente assistiu muitas lives, né? Tiveram muitas ideias. Uma ideia que eu ouvi, que eu gostei muito, foi assim: vamos considerar que o Brasil, por alguma razão, já conquistou a vaga olímpica, né? Já temos a vaga olímpica. Então a gente vai para o Pan-Americano já com a vaga olímpica garantida. Se a gente já tem a vaga olímpica garantida, a gente poderia fazer uma seletiva no Brasil para o Pan-Americano para levar dois cavaleiros daqui para lá, para ganhar experiência, para juntando com dois cavaleiros de fora, trazer dois cavaleiros daqui. Claro, vai depender muito se a vaga olímpica já tiver, vai depender muito das condições, mas para que isso possa acontecer, a gente primeiro precisa ter a prova do 1,50 m, viu, Beto? Não adianta também a gente, sabe, às vezes a gente quer fazer a maratona antes de correr 10K, né? Então tem que primeiro correr 10K para depois poder fazer uma maratona. A gente precisa ter um circuito de 1,50 m, forte, com armação importante, né? Com armadores, com obstáculos importantes, com armadores importantes, né? Claro, a gente tem tido armadores no Brasil, acho que a gente tem trazido bons armadores. Então a gente precisa ter esse circuito desse 1,50 m, uma outra prova de 1,60 m. A nossa chamada aqui é 1,60 e 40, né? A gente faz de 1,60 m. Talvez tenham 2, 3 obstáculos a 1,60 m. Geralmente foram as provas que eu acompanhei aqui: Copa São Paulo, aniversário da Santo Amaro, algumas provas assim, que o indoor, que realmente a gente tem grande prêmio. Eu posso estar enganado, Beto, mas eu acho que o número de estrelas do concurso, ele tem uma limitação de altura, mas ele é mais relativo ao tamanho do prêmio que você A paga. premiação. É a premiação. Então, você Isso. pode fazer um 2 estrelas com 1,60 m, não tem problema nenhum. Você pode, acho que pode, não tenho tanta certeza assim. Aí, talvez, se tiver alguém que conheça isso aí assistindo a gente, pode até nos ajudar a orientar. Mas eu acho que é menos importante o número de estrelas e é mais importante a gente ter, como eu falei, prova para cavalos novos, com inscrição barata, e bastante prova, só de cavalos novos. A gente tinha antigamente, há uns 10 anos atrás, uma prova que acontecia nos manejes interjump, que você levava o seu cavalo para saltar numa quarta-feira, ia lá no Aras Bonituna, na outra semana era na Hípica Brasil, na outra semana era na Granja Viana, na outra semana era no Jaú. Então é isso, né? Então é um pouco isso. Ó, o Rocco está dizendo que a regra de GP seletivo para a final Copa do Mundo é 1,40 a 1,60. Essa é a regra do GP seletivo para a Copa do Mundo, né? O, o, Copa o do Mundo. CSW, né? Rio de Janeiro tem a prova importante ano passado. Então O, sempre tem, né? Todo ano, né? o Capri Beto, Capri do Beto, que é o nome que está aqui no Instagram. Eu vou voltar um pouquinho para o Paulista do Interior, porque eu fui passando aqui e vi que ele fez um comentário aqui. Ele disse que o Paulista do Interior deveria ter um peso a mais para a formação das equipes. Isso animaria a volta desse campeonato, que era muito disputado. No caso, não é a volta, né? E o seu Zé até falou que já tem. O E Beto, ele falou agora aqui da formação da equipe. Desculpa, Zé. não. Então, Beto, o que eu ia te falar, assim, uma das vontades que eu tenho, assim, que eu tenho dividido com quem eu tenho conversado, é de fazer as equipes paulistas novamente. Eu vi esse seu comentário na revista Horse, né? Que foi publicada recentemente. E aí eu queria até lhe pedir para. Se eu já ia fazer isso, e interrompi, para falar um pouquinho de como seria esse sistema. Seria uma formação de equipe pelo campeonato? Já teria o técnico pré-estabelecido? Esse técnico só iria já para o brasileiro? Como é que seria esse sistema dessa equipe? Então, Beto, qual que é a ideia inicial, né? Uma ideia para ser trabalhada e que é a ideia que aceita a colaboração e participação de todos para melhorar a ideia. O desejo de montar as equipes paulistas, eu me lembro quando eu estava começando, que eu saltava 1 m, eu queria ser da equipe de São Paulo para saltar 1 m lá, o Master de 1 m, era o máximo. Eu fui campeão brasileiro de Master de 1 m e era o máximo, e sabe, a gente se unia e estava todo mundo junto. E o hipismo, apesar de ser um esporte individual, ele é um esporte de equipe, né? Enfim, então, qual que seria a ideia? É criar realmente a equipe paulista, e essa equipe paulista
ela ser criada a partir de uma pontuação objetiva, né, de provas que valessem pontos para a formação da equipe paulista. Uma boa ideia é fazer o paulista do interior ter peso 3, ter peso 4, para contar isso. Então, às vezes, uma prova tem peso 1, a outra prova tem peso 2, e aí você vai montando um ranking da equipe. E a ideia é chamar, técnicos de renome para treinarem essas equipes. Então, você imagina essa situação, olha só. A gente pega a equipe paulista de mini mirim, pré-mirim e mirim, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, bota esses 12, talvez mais, pode ser 6 cavaleiros, 18 conjuntos, para passar um fim de semana para ter uma clínica com o Vitor Alves Teixeira, por exemplo, para falar um nome aí de um grande cavaleiro brasileiro que está aqui perto da gente, está todo lá. Então, pegar uma experiência de um Vitor Alves, de um Teixeira, que às vezes as crianças nem sabem a importância do Teixeira, né? Então, assim, pegar ele, A nova geração, né? pegar essas crianças junto com os pais e ir perto, não precisa ir muito longe para não ficar caro, mas ir em Itu, ir aqui por perto, ou sei lá, em algum lugar assim, para ficar um sexta, sábado e domingo tendo clínica com o Vitor, sabe? Então, assim, 3, 4 dias, só assim, o espírito de equipe que vai criar, a amizade que vai criar, a amizade entre as famílias, isso no final vai ser muito benéfico para o hipismo no futuro. Porque a gente sabe que o nosso esporte ele vive de pessoas que têm vontade de ajudar o esporte. Né? Esse não é um esporte que vive por si só, que vive de bilheteria, que vive. A gente vive realmente de pessoas que querem ajudar, de famílias que entram para o esporte, que querem ajudar. Então, a ideia é um pouco essa, é formar essas equipes em todas as categorias, né? Então, tem aí a Taça de Vena, que é uma iniciativa aí da federação, do Gabriel, para amadores e masters, 1,10 m, 1,20 m, ele formou duplas, teve que ser adiada, né, em função da pandemia, mas a gente pode também, nessa Taça de Vena, também dar um peso maior, formar as equipes, ter prova de equipe. Então, acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Talvez esse primeiro ano, como o Paulistão geralmente acontece, os brasileiros acontecem em julho, né, porque é férias, o Paulistão acontece um pouco antes, talvez vai ficar cedo para montar as equipes já para 2021. Né? Então a gente tem que, de repente, fazer 2021 valer pontuação para formar as equipes, talvez para 2022. Aí você começa um ano, por exemplo, com essas equipes tendo em janeiro, em fevereiro, enquanto as crianças ainda estão em férias, ou todo mundo tem um pouquinho mais de tempo, tendo uma clínica mais longa para começar o ano, antes do torneio de verão. Então, assim, temos que fazer um pouquinho essa é um pouco a vontade, né? De fazer com que a vontade de participar da equipe paulista aconteça novamente. Ainda nessa questão do interior, nós temos como modelo já a própria regional, que o senhor citou no começo, né? Que esse ano foi reformulada de forma bem produtiva, para que todo mundo conseguisse realizar, para que algumas equipes estavam não conseguindo fechar a conta, então aumentou um pouquinho mais vamos dizer assim, a parte geográfica, né? De cada regional, que funcionou super bem. E junto com isso, esse ano ia ter uma taça de equipes iniciante, né? Isso. Uma de Vena, então a gente já tem um evento que pode apenas se tornar fechado, se tornar um ranking, né, do interior. O mais difícil já acontece, que é a logística da prova. Exatamente. Né? A federação já fornece toda essa estrutura, né? E pode ser no modelo que a CBH está propondo para as regionais, né, que é para fazer essas competições regionais, para depois fazer uma nacional, juntando os melhores de cada região. A gente também pode fazer as regionais no estado de São Paulo e também criar
trazer a equipe de cada regional para competir contra as equipes de outras regionais. Então, criar esse espírito de competição por equipe, que a gente tem pouco, né? No nosso hipismo a gente tem pouco. Só que a Olimpíada é o que vale a equipe. Claro que o individual vale, mas o que mais vale a equipe, né? Inclusive, esse ano na Olimpíada mudou a regra. Primeiro é individual, depois a equipe. Então, a equipe tem que ser dado um valor maior. Você está defendendo o seu país, você está defendendo o seu estado, você está defendendo a sua regional. Então, é muito legal essa ideia que a federação teve hoje, né, de fazer as equipes do salto iniciante. A gente pode fazer por regional, depois fazer uma nacional no final. Então, é por aí, é tentar trazer esse esporte coletivo também, tentar trazer esse espírito de equipe. E aí, as equipes das categorias de performance, né, de alta performance, eu estou chamando aí desde o Minimirim, as categorias de idade, de performance, até o Young Rider, a gente poder montar equipe com treinador e tudo, né? E aí o Cavaleiro já está indo para uma equipe que agora ele se classificou, né? Ele não foi lá e fez a inscrição somente, né? É, Ele disputou uma regional antes, que salvo São Paulo, Rio, uma ocasião Minas ou Porto Alegre, que tem mais de uma equipe, os outros campeonatos brasileiros o cara se inscreve e vai, né? Nunca, quase não fecha a equipe, né? é E aí, verdade. voltando para o nosso caso aqui, na regional, o cara vai disputar uma regional para ele poder, de fato, estar no estadual. Aí, Não mais se inscrever e já começa desde cedo a disputar esse clima de equipe, né? exatamente, porque hoje as equipes paulistas, elas são formadas no Paulistão, basicamente, né? É Paulistão, é o ranking até lá, e acho que uma vaga é subjetiva. Então, é interessante, né? Porque tem critérios objetivos, né? O primeiro e o segundo lugar estão garantidos, mas é legal se a gente tiver uma disputa para ser da equipe, né? Então você está na sua É. regional, enfim, é bacana isso. O seu Zé cumprimenta aqui a sua ideia, mas cita que o senhor já tinha dito, né? Que tem pouco tempo esse ano para fechar a equipe para o brasileiro. Exatamente. Ele cita agora. Queria só fazer aqui fazer justiça aqui que eu citei a iniciativa do Gabriel, do seu Zé, do Thiago, a formação dos instrutores, que está tendo o apoio, inclusive, do Marquinho Ribeiro da Bra. Ele está nessa iniciativa junto. Eles estão lá formatando algo com certeza bem bacana. A gente está ansioso aqui. Até brinquei com o Thiago quando estiver pronto, que ele nos avise para a gente fazer uma live contando para todo mundo o que vai ser feito. O seu Zé comentou aqui, 2 vagas no Paulistão e 2 Duas subjetivas. subjetivas, não dá nem tempo. Como funciona? É isso. Vamos voltar aqui para as perguntas que foram feitas aqui. Vamos lá, Batom. A gente teve recentemente uma situação não muito agradável no cenário hípico nacional em relação a um pônei, né? E a gente sabe que o nosso esporte sofre muito com essa questão desse ativismo, às vezes exagerado, mas nem, em alguns casos não exagerado. E o Cabral falou uma coisa muito legal quando a gente fez a live. Eu guardo essa frase e sempre que chega nesse assunto eu uso. Que ele tem medo do dia que a gente não vai poder mais montar nossos cavalos. O ativismo está tão grande em relação a isso. A gente vê provas na Europa, as pessoas invadindo a prova levantando a mão. Aquilo tudo que a gente não imaginava uns anos atrás. E um seguidor nosso mandou uma pergunta querendo saber se a federação, por mais que a federação siga o que a CBH orienta e a CBH o que siga a FEI, a federação pretende ser um pouquinho mais dura, ter alguma diretriz própria em relação à questão dos abusos, né? Não somente replicar o que vem de cima, ter uma atuação própria dela, com um estatuto próprio. E aí, acrescentando um pouco, uma das ideias é a gente ter uma atuação não, um número maior de comissários nos concursos. Porque os nossos comissários acabam sendo utilizados como padoqueiro, né? O que não é a atuação do comissário. E aí acaba que o comissário nem sempre pode atuar como comissário, por mais que todo o esforço que nós temos no Brasil uma equipe de comissários de primeira linha, com muita experiência, super bem formados. E uma das propostas de quem mandou a pergunta foi essa. Ter um número maior de comissários, até porque o comissário atua 24 horas, então tem que ter rotatividade, tem que ter descanso, tem almoço. Então, se a federação pensa em ser ter uma atuação mais incisiva em relação a isso, em especial nas provas, e ele deu, inclusive, essa ideia, né, de termos um número maior de comissários para, de fato, como a gente fala sempre, não adianta ter a regra sem ter a fiscalização, né? É Claro, uma máxima isso no nosso país. claro.
Olha, Beto, eu entendo que é papel da federação fiscalizar nas provas que a federação organiza, fiscalizar a boa condução da relação do cavalo, do respeito ao animal e tudo. Agora, não cabe à federação ficar agindo como polícia se alguém maltratou um animal em algum lugar. Isso não compete à federação agir como polícia, né? A federação não tem esse papel, a federação não tem nem esse poder. Que poder a federação tem? Nenhum. A federação sim tem o poder, durante as provas que ela organiza, de exigir que as coisas caminham corretamente. E aí, se precisar de mais steward para fazer isso acontecer, aí a gente precisa, eu preciso entender, né? Eu não sei exatamente de onde vem essa sugestão e etc. Não sei. Então, assim, eu acho que esse é o papel. A federação tem papel de polícia. Não dá para a gente querer que a federação seja a polícia, né? Então, acho que a federação tem que garantir nos concursos que ela faz, que ela organiza, a saúde do animal, respeito ao animal. Eu acho que isso é fundamental. Mas realmente está crescendo muito e muito isso, sabe? Eu tive no interior agora recentemente, ali onde o pessoal faz aquelas provas de tambor, né? E eu estava conversando com a turma lá, eu falei, pô, vocês tinham que vir para a Federação Paulista e tal. Só que você vai assistir uma prova daquela, o uso do chicote é de alguma maneira um pouco abusivo para quem está acostumado com salto, com adestramento, né? Então é um pouco mais. Eu não sei se a FEI, por exemplo, apoiaria, né? A federação é uma entidade da confederação que está. Houve uma aproximação, né? Inclusive a CBH chegou a ter, não sei nem como está. Acho que o Rocco deve estar por aqui, ele pode até nos orientar. Tanto, desculpa me interromper, quando a gente criou a Federação do Pará, foi em 2014, tinha acabado de entrar um tambor, nós chegamos a ter a diretoria de tambor no Pará. Mas eu não sei que fim deu, parece que eles, a princípio, eu lembro que o Pedro deu uma entrevista dizendo que a CBH ia fazer o possível para não ter uma atuação muito, muito severa, para não, já que o esporte vinha super bem, né? Então, para não acabar limitando as pessoas e criar um circuito paralelo. Então, nem sei de fato, isso é bem curioso. Você falou que o tambor é uma modalidade muito forte Muito forte. No interior e, é pra, forte. e estrategicamente para as federações estaduais e para a confederação seria o tambor, como a rédea é hoje dentro do nosso esporte hípico, né? Ter Exato. o tambor seria estrategicamente pensado, seria muito bom, né? É. Então, o Rocco está dizendo que o tambor é uma das modalidades É, atendidas. então, eu não sei como é que está essa atuação, né? É. Como é que está o uso do passaporte. Não sei se eu não me engano, não era obrigatório, ia ser a partir de 2015 ou 2016. Eu também Não sei como é que está isso. eu não sei, para ser Né? sincero, mas eu só usei esse exemplo para dizer assim, a gente precisa, todo mundo que tem o esporte do cavalo, que gosta do cavalo, que está em volta do cavalo, a gente tinha que se unir um pouco mais, sabe? Então, vamos pegar alguns exemplos, né? Os criadores hoje, eles não conseguem vender o produto deles fora do Brasil, né? O Brasil não tem acesso ao mercado internacional de hipismo com cavalos excelentes que a gente tem aqui por causa da questão do mormo. É tão difícil criar um corredor sanitário que seja aprovado internacionalmente, faz no Jockey Club, faz em algum lugar, um corredor sanitário que o cavalo fica lá por um tempo, isolado, em isolamento nesse corredor sanitário, livre de mormo, e ele é declarado livre de mormo, mas pode ser exportado. Não é difícil fazer isso, assim, não estou dizendo que é fácil, mas precisa ter vontade. Se todo mundo se unisse em torno dessa proposta, eu tenho certeza que o Ministério ia autorizar, que a gente ia conseguir que a FEI aprovasse, que as outras entidades aprovassem. Então, por isso que eu falei lá desde o começo, né? Eu acho que nós precisamos nos unir no hipismo. Né? Então, cada vez mais a gente se unir e todo mundo escutar todo mundo e a gente se unir para o benefício de todos. Né? A gente precisa colocar o benefício coletivo na frente do benefício individual. Essa acho que é a função de quem quer participar da atividade. Né? Então, com vontade política de unir todo mundo, de ter essa discussão e de fazer,
Olha, eu já participei de reunião com o secretário de Estado aqui nessa direção, aqui no estado de São Paulo. No último indoor que teve aqui, o secretário teve aqui, a gente conversou com ele sobre isso. Ele ficou de pensar, porque eu acho que é uma questão da gente pressionar, ter vontade política. Se todo mundo pressionar, acho que a gente chega lá e a gente consegue, né? Através de deputados. Recentemente foi criado um instituto, né, que vai congregar Eu, algumas entidades, eu vi o Instituto das Associações, né, né, dos Criadores. né, Então, esse instituto, e a CBH tinha que estar junto com esse instituto, né? Porque eu imagino que o BH esteja. Eu tenho quase certeza que o BH, a associação do BH está. não, tenho certeza, está sim, a Associação do Tenho certeza que está. sim. É que tem assim, tem o interesse do criador, que é um, e tem o interesse do esporte, que é um pouco diferente. Então, a associação tem um papel, que é o interesse dos criadores, e a CBH, a FBH tem um outro papel, que é o papel do esporte em si, né? Então, tem Esportivo. papéis diferentes, mas tem papéis em comum, tem interesses comuns, e aí a gente precisaria estar atuando mais nisso, né? Então, são O essas Gabriel coisas. acabou de, o Gabriel acabou de falar que a Federação Paulista está no Instituto, inclusive. Ai, Obrigado, Gabriel. O BH eu já tinha dito que sim. é. E assim, por exemplo, numa importação, né? Os outros esportes que precisam de equipamento, você pode importar o equipamento e não pagar nenhum imposto. O hipismo, você não pode importar o cavalo para ser um cavalo como se fosse um equipamento de esporte, né? Então, a gente deveria conseguir isso também, uma isenção de imposto de importação para um cavalo de treino, de esporte, com algumas condições, claro, né? Porque a gente sabe que todo mundo quer sempre levar vantagem. Então, tem que ficar Sim. pelo menos 2 anos, se vender tem que pagar o imposto, enfim, tem que ter algumas condições que a gente precisa pensar. Mas o hipismo precisa aparecer mais e ter essas conquistas. A gente não pode ficar quietinho e se consolar com os nãos que falam para a gente. A gente tem que buscar os sims, né? Eu não estou lembrando se foi na live com o João, que a gente fez a semana com o João Aragão. Uma das coisas que a gente colocou em relação a essa questão do mormo, da ida para a Europa, né? A gente deu como exemplo o caso da fitosa, né? E o Brasil conseguiu se dividir em regionais. A gente sabe que a fitosa, no caso, é uma doença política, usando como exemplo a bovinocultura. Mas não tem como. Eu tenho um caso, eu vou usar aqui como exemplo a minha terra, só como exemplo, para não falar que eu falei de outro estado. Não tem como eu ter um caso de mormo lá no Pará e o cavalo do Rio Grande do Sul não poder ir para o Uruguai. Não tem a mínima lógica isso, né? Era o Exatamente. que acontecia com o nosso gado. Tinha um caso de aftosa no Rio Grande do Sul, o boi do Amapá não podia ir para a Guiana. Bom, inclusive entrou aqui um especialista nisso, Guilherme Missen, zootecnista lá do Pará. E aí as zonas de livre comércio acabaram possibilitando isso. A União Europeia, os Estados Unidos entendeu, aceitou dessa forma, viu a lógica disso, e eu acho que o morro seria um caminho interessante, né? Eu A gente acho. fala, São Paulo, o Sudeste está limpo. É Se tem um evidente. caso lá no Acre, lá no Pará, não tem por que o cavalo não poder sair de São Paulo. É, é evidente que o Brasil, como uma potência do agronegócio mundial, né, que é o setor da economia que mais cresce no Brasil, é o agronegócio, é muito competente, com muita tecnologia. O agronegócio é fantástico no Brasil, né? Mas movimenta um volume de recursos muito grande. Então, por movimentar esse volume de recursos muito grande, eles acham a solução, conseguem chamar todo mundo. Mesmo que a gente não movimente, a gente tem que lutar pelos nossos interesses, sabe? Então a gente tem que ir lá, tem que falar, tem que ir no ministro, tem que ir no presidente da República, tem que ir onde for, do nosso vice-presidente que gosta de cavalo, temos que ir lá e temos que sensibilizar essa turma para achar soluções como essa que você falou, a solução da exportação da carne, por exemplo. Eu acho não, o Instituto vem para fazer isso, né? Sim, Vem para juntar o cavalo, que tem um peso muito grande, aí a gente vai, tem vários estudos, e aí tem revisão do estudo, se fala em 600 mil empregos, já se fala em 3 milhões indireto, né? Então, se a gente for pensar desde o primeiro estudo que foi feito para hoje, o Brasil passou por 2, 3 crises importantes, e o agronegócio do cavalo cresceu, né? Então tem um papel econômico e social grande, só que, como a gente tem dito aqui, está muito descentralizado, né? E o Instituto, eu acredito muito, fico muito feliz com essa iniciativa, vem para somar. Eu sempre defendi isso, lá no Pará eu fazia parte da comissão do cavalo da Federação da Agricultura, junto com esse amigo que entrou agora há pouco, o Guilherme, sempre apoiou o cavalo, é uma pessoa da bovinocultura,
Você me apoiou muito aqui na cultura. E a gente sempre dizia isso. Eu não, quando eu falo em união, eu não estou obrigando o cara do manga larga a passar o dia vendo o cavalo pular pauzinho. Nem obrigar o cara do hipismo passar o dia vendo o cavalo rodar marchando. Né? Quando eu falo união, é naquilo que é comum a todos, a gente trabalhar junto. É o que o senhor acabou de citar. Né? A questão sanitária é a principal, a mais importante. Então vamos mostrar para os órgãos governamentais que o cavalo está junto. O cavalo tem peso. A vaquejada não invadiu Brasília quando, quando quiseram proibir a vaquejada, não desceram com não sei quantos cavalos iam invadir o Planalto lá. Então, se for o caso, a gente embarca BH, Manga Larga, Quarto de Milha, Marajoara, Árabe, Andalu, Lusitano, embarca todo mundo e vai para Brasília. É isso aí. A gente tem que entender que o cavalo está junto, né? É isso aí, Que o Beto. cavalo é unido. Ainda nas modalidades, uma das perguntas que chegou para a gente é se tem algum projeto específico para o adestramento e para, chegaram duas perguntas diferentes, e para o enduro. Olha, Ou ainda tá embrionário tudo isso? tá embrionário ainda, para ser bem honesto, tá embrionário. Eu até conversei com a Bárbara sobre isso, que ela é do adestramento, né? Pedi até nomes para eu conversar com as pessoas do adestramento para entender um pouco mais e entender o projeto, né? A única coisa que não pode acontecer é o Brasil perder a vaga olímpica por falta de organização, né? Então isso que a gente não pode, Verdade. isso aí que não pode acontecer. Mas é embrionário falar qualquer coisa de projeto para adestramento e para enduro, para qualquer modalidade. Mesmo para o salto, né? Para o salto, eu acho que assim, Sim, a questão das equipes, a gente pode fazer em todas as modalidades, né? sim, sim. Essa história das equipes não estou falando só do salto, né? Uma coisa que pode acontecer em todas as modalidades. Outra coisa que chegou aqui para a gente, seu Zé, a gente falava agora há pouco do cavalo, do criador e do esporte. Se, se já tem alguma coisa, qual é a sua ideia em relação a essa aproximação? O senhor já falou um pouco sobre isso, mas na questão esportiva, com as associações de criadores. O BH é o principal quando a gente pensa no, no esporte hípico, mas nós temos aí o Lusitano, que tem uma aproximação forte no adestramento, né? A gente, pensando em outra entidade, tem o CCE, que tem uma parceria forte com a ABI, que não é uma associação de criadores, mas é também esportiva. Só que nós temos outras raças que também podem estar junto conosco, né? O próprio enduro, eu sou um defensor do enduro como porta de entrada, não o enduro de alto nível, o cavalo árabe, mas a gente vê pessoas, números criadores de manga larga fazendo passeio com seus manga largas. Claro que não vão fazer 80, 100 quilômetros, mas o cara que tem um quadro de milha pode participar de uma prova de enduro. A gente tem como exemplo as corridas no Brasil, né? As maratonas de gente, é o que mais cresce, que o cara vai disputar com ele mesmo. Né? É o esporte que ele chegou em último, aí ele terminou, ele melhorou um tempo, então é uma porta de entrada para as outras modalidades. O que o senhor pensa, a diretoria pensa em relação a essa aproximação da Federação Paulista com as outras raças, exclusivamente o BH, mas em especial o BH, mas as outras raças também? Ah, eu acho fundamental, né? Tem que tá muito junto, né? No BH, tomara que o Gabriel, né? Tomara que que o Gabriel assuma lá a associação do BH, tomara que isso dê certo. E aí a aproximação já é natural, né? Mas com as outras raças também, né? É o que eu falei, eu conheço mais de salto do que das outras modalidades, né? No salto, o que eu, assim, conversando com muita gente, a sugestão que eu achei, assim, juntando tudo que me falaram, é ter mais provas exclusivas para cavalos novos com inscrição barata, né? Principalmente esse cavalo de 6, 7, 8 anos, né? 4 anos acho que não, 4 anos talvez. Tem gente até que defende que 4 anos não devia nem ter prova ainda. Não tem, né? Tem gente que defende isso, mas enfim, eu acho que assim, então, assim, mais provas e mais baratas. Eu acho que isso deve ser válido para as demais modalidades também, sabe? Que é fazer com que esse cavalo novo ganhe maturidade, ganhe experiência e ganhe visibilidade, fazendo ele do jeito que ele tem que ser feito, né? E não como esse cavaleiro uma vez me falou, que ele ganhou a prova de cavalo novo 6 anos, saiu e falou assim: Zé, eu fiz tudo errado, eu fiz tudo que não deveria ter sido feito. Né? Então, é isso. O curioso disso é que ele tem plena consciência, né?
Não, Mas o sistema, é como o senhor isso, falou, é isso. A gente vai atrás de acaba lhe permitindo. Ou ele pede o cliente, ou ele pede o proprietário, ou ele pede o investidor, a gente, porque o assim, sistema obriga ele. a gente é educado, não adianta. O incentivo. José, o Instagram vai cortar a gente 20 segundos, a gente volta para finalizar. Tá bom. Tudo bem? Ele começou com o reloginho aqui, ele começa regressivo aqui, e aí a gente continua nosso raciocínio, se não tiver muito tarde para o senhor. Não, não, tranquilo. Você que chegou agora, deve estar cansado, Não, tô tranquilíssimo. né? E aí eu peço para o pessoal aguardar a gente, que a gente já volta. Tá bom. Tá dando aqui 4 segundos, já